Mais uma derrota no Vasco da Gama e nada mudou internamente. São 9 partidas sem encontrar com a vitória. O Vasco da Gama vive um momento muito complicado, mas para a atual diretoria, apenas a demissão do diretor executivo Marcelo Santana já está bom. Ontem, Felipe e Pedrinho juntos em clima de confraternização dentro do campo antes da partida mostra mais do que nunca que, infelizmente, dentro do Vasco da Gama, o profissionalismo é a última opção. Eu vou falar muito sobre isso com vocês aqui nesse Acorda Vascão, falar sobre essa situação hoje dentro do Vasco da Gama, né, envolvendo com toda certeza a convicção de que nomes deveriam ter sido demitidos após os vexames do Vasco contra Puerto Cabello e Vitória e, é claro, automaticamente a permanência de alguns membros da atual gestão. Falar sobre esse resultado negativo ontem contra o Lanús, a estreia do técnico Fernando Diniz, trazer aqui também algumas palavrinhas do técnico no seu primeiro jogo à frente do comando do nosso Vasco da Gama, além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades. Você terá aí pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado. Apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira que chega aí bastante agitada para você. Mas rapidinho, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, vascaína, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do Torcedor Vascaína, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tem o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. O Acorda Vascão hoje não está saindo às 7, mas sim às 9 horas da manhã, por conta de alguns probleminhas que aconteceram após a partida de ontem contra a equipe do Lanús. Então eu venho pedir aí o seu apoio, né? Quero pedir o seu like nesse momento para ajudar aí na divulgação deste conteúdo aqui dentro do YouTube. Por volta de 2h30 estarei aqui de volta com Fala Gigante. Fechado? Vamos embora então, meu amigo torcedor, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando sobre a partida de ontem contra a equipe do Lanús. O Vasco ontem foi derrotado pelo placar de 1-0 na estreia do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz, ele conseguiu, em apenas um dia de treino, mudar um pouco a cara do Vasco. O Vasco ontem ele não fez um jogo brilhante, mas na minha opinião, o Vasco ontem contra o Lanús, num jogo que teoricamente é o mais difícil dessa primeira fase do Vasco na Copa Comebol Sul-Americana, diante dos adversários do Grupo G, que é o Puerto Cabello, o Melgar e o próprio Lanús, o Vasco fez o melhor jogo jogando longe do Rio de Janeiro. O Vasco já enfrentou os 3 adversários fora de São Januário, Puerto Cabello na Venezuela, onde perdeu de 4-1, o Melgar no Peru, onde empatou por 3-3, e ontem o Lanús na Argentina, onde perdeu por 1-0. Mesmo diante da derrota ontem, o Vasco fez a melhor partida. O Vasco ontem teve mais atitude contra o Lanús, principalmente nos primeiros minutos da partida, ainda na primeira etapa. Um Vasco que não teve medo, um Vasco que no primeiro tempo tomou conta das ações ofensivas, teve a bola, quis partir para cima do Lanús, chegou aí 8 vezes ao gol do Lanús, terminou a partida com 59% da posse. Um Vasco que teve atitude para jogar. Um Vasco que a gente via uma jogada saindo. O Vasco que a gente via que tinha algumas ideias bem esclarecidas de como funcionaria taticamente a equipe. Algo que a gente não viu sobre o comando do técnico Fábio Carille, o Vasco da Gama, e muito menos sobre o comando do Felipe Loureiro nas 4 partidas que ele esteve à frente do comando técnico do nosso Cruz Maltino. Então o Vasco ontem apresentou sim uma grande melhora em apenas um dia de treino do Fernando Diniz como comandante do Vasco da Gama. Ponto positivo demais. Ponto positivo demais. E que, na minha opinião, me deixa não alegre, não satisfeito, mas com esperança.
Porque eu acho que esse tem que ser o sentimento hoje do torcedor. Esperança. Não tem como o vascaíno se alegrar com o atual momento. Digo a mais até, é impossível o vascaíno se alegrar com o atual momento. Porque são 9 jogos sem vencer. Mas a partida de ontem contra o Lanús, ela traz uma esperança. O Vasco leva um gol nitidamente num erro bobo. O Lucas Piton, ele tenta fazer uma linha de impedimento, o Luiz Gustavo não tá prestando atenção, a bola vai nas costas do Piton e ali sai jogada do Lanús. Piton que também não tá jogando bola nenhuma, né? É bom ficar de olho, o técnico Fernando Diniz, acerca do seu lateral esquerdo. Seu lateral esquerdo, do seu primeiro volante, que é o Hugo Moura. Jogadores que hoje não estão jogando futebol. Hugo Moura e Lucas Piton hoje, na minha opinião, não estão jogando futebol. Hugo Moura e Lucas Piton hoje não têm condições de ser titular em nenhum clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem intensidade, não tem técnica, estão atrapalhando taticamente. Hoje, Hugo Moura e Lucas Piton estão sendo um problema para o Vasco. Hugo Moura deu mais um doce ontem. E ainda foi expulso logo após no segundo tempo. Lucas Piton não vai à frente, não pisa na área. Não sabe fazer uma ultrapassagem, lento, pesado. Isso não é para lateral, cara. Isso não é para lateral. A forma física hoje do senhor Lucas Piton não é uma forma física para lateral. Passa longe de ser. Você coloca o Lucas Piton e o Paulo Henrique lado a lado, meu amigo. A gente tá vendo dois jogadores completamente diferentes. E são da mesma posição. Da mesma posição. São dois laterais. Então, assim, é uma situação bem complicada, mas hoje o Fernando Diniz, ele, ao meu ver, diante daquilo que o Vasco mostrou ontem, traz sim uma esperança. Ponto positivo. O ponto negativo, o erro de planejamento. Por quê? Porque o Vasco, neste momento, está praticamente eliminado da Copa Comebol Sul-Americana. Não eliminado em si, né? Mas, assim, o Vasco não tem mais chance de se classificar como o primeiro do grupo. G. O Lanús chegou a 11, o Vasco tem 6, o Melgar tem 7 ou 8, salvo engano. Vou até conferir aqui que é melhor, né? Mas acho que o Melgar tem 8 pontos. Grupo G. O Melgar tem 7, o Vasco tem 5, o Porto Cabeja tem 4. Ou seja, ninguém mais chega no Lanús. Lanús é o primeiro colocado do Grupo G, ele vai direto para as oitavas. E a segunda colocação do grupo da Copa Comebol Sul-Americana, ela dá vaga aos playoffs da Sul-Americana. E aí é o problema, aí que mora o perigo. Por quê? Para o Vasco conseguir a vaga aos playoffs, só depende dele. O Vasco tem que fazer um trabalho mínimo de vencer o Melgar dentro de São Januário. O Vasco vai enfrentar o Melgar dentro de São Januário, um jogo após alguns tempinhos com o técnico Fernando Diniz comandando essa equipe, né? O Vasco enfrenta o Fortaleza no sábado, depois tem o Operário na terça no dia 20, Fluminense no dia 24, e lá no dia 27 de maio, daqui a 13 dias, tem o Melgar dentro de São Januário numa terça-feira às 7 horas da noite. Então, tem tempo para o Fernando Diniz preparar essa equipe para o jogo contra o Melgar. Vencendo o Melgar, o Vasco vai para a segunda colocação. O Vasco só depende dele para ir para a segunda colocação do Grupo G da Copa Comebol Sul-Americana. Mas nos playoffs, o Vasco, que é o segundo do Grupo G, caso vença o Melgar, enfrentará o terceiro de algum grupo da Copa Comebol Libertadores. E aí que mora um problemão. Por quê? Por exemplo, coisas rápidas aqui a vocês. Hoje, teremos Botafogo e Estudiantes dentro do estádio Newton Santos. Botafogo é o terceiro do grupo deles, com 6. Estudiantes é o segundo, com 9. E Universidade do Chile é o primeiro, com 10. Se o Botafogo perder hoje para o Estudiantes vai a 12. A Universidade do Chile tem 10. E o Botafogo está eliminado da Copa Comebol Sul-Americana. O último colocado do grupo do Botafogo, que é o grupo A, o Carabobo, tem 1. Então o Botafogo já estaria hoje, caso perca para o Estudiantes, eliminado. E além disso, teria a terceira classificação assegurada. No grupo C, Flamengo amanhã enfrentará o LDU no Maraca. Se perder para o LDU no Maracanã, é exatamente a mesma coisa. O Flamengo vai para a terceira colocação do grupo C e vai para os playoffs da Sul-Americana. Aí temos no grupo B, Independente Barcelona de Guayaquil ou Universitário, com possibilidade de pegar essa terceira colocação. No grupo D, Tajeres de Córdoba, Aliança Lima e Libertad do Paraguai. No grupo E, Colo-Colo ou Racing. No grupo F,
Internacional hoje está sendo terceiro colocado, mas tem chance de ser o Nacional do Uruguai. No grupo G, ou Bolívar ou Sporting Cristal do Peru. E no grupo H, pode ser o Olímpia ou o Penharol. Essa é a situação. Olha os clubes que eu falei pra você. Tô falando de Nacional, eu tô falando de Penharol, eu tô falando de Internacional, eu tô falando de Flamengo, eu tô falando de Botafogo. Então o Vasco, ele não vai pegar a primeira colocação, ele vai para os playoffs e vai pegar alguma dessas equipes da Libertadores. Mau planejamento. Por quê? Porque o Vasco, num grupo com Lanús, o Eto Cabejo e Melgar, é obrigação do Vasco se classificar como primeiro colocado. É obrigação do Vasco da Gama estar na primeira colocação e assegurar uma vaga direta para as oitavas de final. Mas o planejamento foi tão ruim, por lá atrás ter contratado o técnico Fábio Carille, sabendo que não iria dar certo. O Fábio Carille, quando contrataram, já sabiam que iriam ter que demitir durante o ano. Não à toa, colocou uma multa de 500 mil reais, simbólica para ele. Depois da demissão do Fábio Carille, inventaram o Felipe. Colocaram o Felipe goela abaixo na torcida vascaína. 4-1 pro Puerto Cabejo. Então, assim, o planejamento foi ruim. Se hoje o Vasco da Gama não conseguiu a classificação para a primeira colocação do grupo, é culpa do presidente Pedrinho, é culpa da atual diretoria, é culpa dos dirigentes que fazem o futebol do Vasco. Uma grande vergonha. E agora é problema, que agora é playoffs da Copa Comebol Sul-Americana. Pegar um Flamengo, pegar um Botafogo, é pegar um Internacional. Mas ontem, a primeira partida deu uma animada. E o próprio Fernando Diniz falou muito sobre o que ele achou do desempenho do Vasco contra o Lanús, na Argentina. Se liga só. O processo de negociação da minha parte ele foi fácil porque eu queria vir para o Vasco muito. Eu tive outros convites para trabalhar na Série A já e tive muito convite para trabalhar fora do Brasil, esse momento da minha carreira. Eu sou muito grato ao Vasco por ter vindo aqui em 2021. Eu aprendi coisas importantes aqui na primeira passagem. É um time um clube que eu gosto, uma instituição que eu admiro muito e que eu tenho identificação, adoro a torcida, a maneira como eles apoiam. Naquele Série B que eu tive aqui, eu vi coisas da torcida do Vasco inimagináveis, de 3 horas da manhã em São Luís ter, sei lá, 4, 5 mil pessoas. E Recife, mesma coisa, ali no CT, a gente viajando para Recife, mesma coisa. E eu acho que é um time que nesse momento precisa de ajuda. Eu queria muito vir aqui ajudar. E o fato do Pedrinho, seu presidente, e o Felipe também estar envolvido nesse processo, são pessoas que eu tenho carinho, tenho muita admiração. E é algo assim que me fez ter mais vontade ainda de vir. E obviamente eu gosto do elenco do Vasco. Eu acho que a gente tem time para produzir muito mais. E a gente vai trabalhar para isso. A outra pergunta eu não sei, eu esqueci. O que melhorar? Nesse primeiro momento, possa melhorar? Ainda é muito incipiente, né? A análise, muito pouco tempo. Mas obviamente que pelo histórico recente tem um pouco de perda de confiança, que é normal nesses momentos, mas a gente precisa resgatar a confiança disso, ter coragem para enfrentar esse momento. Se dedicar ao máximo. Eu não tenho queixa para falar da dedicação dos jogadores hoje, absolutamente. Os jogadores correram, tentaram, se dedicaram, marcaram alto o tempo todo praticamente, que é um time que joga bem aqui dentro da casa deles também, o Lanús, um time forte. E eu acho que a gente tem das coisas que aconteceram no jogo, a gente tem um ponto de partida para seguir e melhorar. Agora, melhorar coisas, tem muita coisa para melhorar sempre. Não só no Vasco, como nos outros times que eu trabalhei. A gente vai trabalhar muito para melhorar e fazer que o time jogue bem, que ganhe jogos e que a torcida crie essa conexão com o time, porque a torcida do Vasco, ela de fato faz muita diferença. Bom, torcedor vascaíno, então essa é a situação, o que o técnico Fernando Diniz falou sobre a estreia dele no comando do Vasco da Gama. O que, porém, me deixa bem triste, de fato, é nada ter mudado, né? Nada mudou, infelizmente, dentro do Vasco. Por que eu tô falando essa frase? Porque eles querem, a diretoria quer passar pro torcedor vascaíno que alguma coisa mudou, mas não. Não. Diretor executivo Marcelo Santana foi um bode expiatório. Todo respeito na palavra, o diretor executivo Marcelo Santana foi um bucha na situação. Assim, no que eu digo foi a cara. Sobrou pra ele a parada.
Porque não é só ele que estava errado. Não era só ele o errado da situação. Marcelo Santana tinha que ser demitido e foi demitido de uma forma correta. Mas mais gente ali dentro tinha que cair. Meu amigo vascaíno, a imagem ontem, filmada pelo Lineker Beyond, do canal A Hora do Vasco antes da partida, do Felipe Loureiro, ao lado do Pedrinho, no gramado de La Fortaleza, na Argentina, é um escárnio com o torcedor vascaíno. É um escárnio. O Felipe Loureiro, que nos últimos 4 jogos, sob o comando do Vasco, teve 3 derrotas e um empate, demonstrou uma total incompetência para ser um profissional do Vasco da Gama, ontem estava no gramado, antes da partida começar. Felipe ainda é uma figura de liderança dentro do vestiário do Vasco. Felipe ainda é uma figura que tem um cargo alto no Vasco da Gama. Depois de tudo que aconteceu. E aí é bom porque a gente tem embasamento para ir contra o Felipe. Pois lá no ano passado, a diretoria do próprio presidente Pedrinho demitiu o Álvaro Pacheco exatamente pela mesma coisa. O Álvaro Pacheco, ele era o técnico do Vasco. Após 4 partidas no comando da equipe apenas, ele foi demitido, com 3 derrotas e um empate, ou se não 2 empates e 2 derrotas, salvo engano. O Felipe, cara, teve um desempenho pior do que o Álvaro Pacheco, que tá aí mantido no cargo. Por quê? Por quê? Eu falei pra vocês nos últimos vídeos e volto a repetir. Se o Vasco fosse um clube minimamente sério, o Felipe teria sido demitido na segunda-feira. Na segunda-feira, aliás, no domingo. No domingo, após o vexame que o Vasco da Gama aprontou contra o Vitória no sábado, perder por 2-1 com um jogador a mais. Na quarta-feira retrasada, perder pro Puerto Cabello por 4-1. Culpa do senhor Felipe, que hoje estava ontem estava lá em campo, antes da partida começar. Então é revoltante, porque nada mudou. Nada mudou. O Felipe, que na segunda-feira chegou na Argentina com um capuz na cara para se esconder do torcedor, ontem estava dentro de campo como se nada tivesse acontecido. Então assim, meu amigo, é inacreditável. Tem coisas que de fato só acontecem no Vasco. E esse sentimento de que internamente tá se tratando como se nada tivesse acontecido, como se a demissão do Marcelo Santana, do bode expiatório Marcelo Santana, fosse o suficiente para dar um cala-boca na torcida do Vasco, um recado para a atual diretoria. Não é. Torçam pra bola entrar. Torçam pra chave ser virada. Torçam pro Fernando Diniz fazer algum milagre com esse elenco do Vasco. Porque se não fizer, as críticas pra cima de vocês serão ainda maiores. Porque vocês viram a cagada que foi feita até agora durante o ano de 2025 no planejamento de futebol. E seguem insistindo achando que tá tudo legal. Mas enfim, amigo. Quero fechar aqui o vídeo trazendo mais um pouquinho da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, falando sobre o elenco do Vasco da Gama, montado por essa atual diretoria do presidente Pedrinho. Se liga só. Eu sempre tenho um bom olhar para os jogadores da base. Todos os lugares que eu passei, a gente sempre acha jogadores na categoria de base. Quando eu estive aqui, mesmo jogou muito jogador, o MT, o Riquelme, lateral esquerdo, teve um bom momento comigo no Fluminense, o Alexandre, o John Kennedy, uma recuperação do Martinelli, no São Paulo, o Brenner, o Sara, o Igor Gomes, o Luan. No Santos, mesma coisa. Então, assim, eu vou estar sempre olhando para a base. Já procurei saber, eu sei que os times estão indo bem, e o Vasco é um dos times que mais forma jogadores no Brasil. Então, a gente vai olhar para a base. Eu não sei de fato o que tem ainda, mas, assim, com certeza eles vão ser olhados. Em relação ao elenco, é um elenco que eu gosto, acho que tem bons jogadores. Especificamente o Alex Teixeira, quando jogou contra mim aqui, ele performou. E eu vou procurar não só para ele, para todo mundo que está aqui, dar o máximo que eu puder para que os jogadores consigam melhorar e ajudar o Vasco. Meu amigo torcedor, de fato é tenso, é complicado. É o Vasco da Gama, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou sobre essa situação, sobre a partida de ontem. Eu quero saber muito a sua opinião. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Acorda Vascão de hoje. Volto a repetir um pouquinho mais tarde do que normal, mas já eu tô aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com Fala Gigante pela parte da tarde. Vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.